que a gente já leu um trechinho hoje durante a abertura, Salmo capítulo 33, é nesse ritmo de adoração que eu quero fazer o que eu chamo de leitura atenta de um salmo. Não é algo diferente do que você pode fazer em casa. Então você vai pensar, poxa, eu vim para cá esperando uma pregação, uma leitura atenta de um salmo que eu vou fazer nessa noite. E eu costumo fazer isso nos meus momentos de devocional. Então, abra já no capítulo 33 e a gente vai vasculhar esse salmo, ou nos deleitar nesse salmo, buscando conhecer a Deus, quem Deus é. E é impressionante que a gente não combinou, os pastores não combinaram uma série de mensagens falando sobre Deus ou quem Ele é e etc. Mas o pastor Justin tem pregado sobre os atributos de Deus, já fez 2 mensagens. O pastor Jay falou foi na cruz, né? O que Jesus fez na cruz, para a gente conhecer mais a obra de Jesus e Deus, enfim. E esse salmo tem me incomodado há um tempo e eu não quero ficar fora disso, eu quero continuar mergulhando em quem Deus é. Quem Deus é à luz do Salmo 33 e o porquê. Por que o adoramos? Por que o adoramos? Então já apareceu até o verso. Mas por que o adoramos? Hoje faremos essa leitura. Começando o verso 1 até o fim. Vamos ler o Salmo todo de uma vez. Depois a gente vai pedacinho a pedacinho. A palavra do nosso Senhor diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é íntegra, Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia do amor leal do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede, nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se estabeleceu. O Senhor, Ele desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, estes permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Verso 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do lugar da sua habitação, ou do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, e para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Verso 20, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, te agradecemos por tudo que o Senhor é. Muito obrigado porque tu criastes, tu formastes corações, tu conheces o que fazemos. Nos guia por essa leitura do Salmo 33, essa preciosidade que o Senhor garantiu que chegasse até nós hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por nos capacitar a entender a sua Sagrada Escritura. Muito obrigado pelo seu Santo Espírito que habita em nós. E faz uma obra nessa noite, Deus, que é incapaz para mãos humanas. Toca corações, incomoda, direciona e nos faz mais parecidos com o Senhor, à medida que conhecemos a Ti, através desse salmo. Em nome de Cristo.
Amém. Salmo 33, ele começa com essa adoração, com esse ritmo, esse convite de adoração, como já temos feito essa noite. Se você olhar aí comigo, então deixe sua Bíblia aberta, a gente vai ler e reler vários versos. Ele fala nos versos 1 a 3, cantem, louvem ao Senhor, ofereçam-lhe música, cantem-lhe, toquem com habilidade, adorem ao Senhor. Em outras palavras, adore ao Senhor, louve, mas louve de todo o coração, cante. Certa vez eu ouvi uma verdade, e se você já está em igreja há um bom tempo, já deve ter escutado isso de alguém, que a hora que o crente mais mente é quando ele canta. Infelizmente, né? Você já parou para pensar nas letras que a gente canta? A Ele a glória. E a gente repete, a Ele a glória, a Ele a glória. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente canta algumas coisas com a luz apagada aqui, com esse ritmo de fundo, a gente levanta as mãos, a gente até faz uma cara de sofrimento às vezes, né? Enfim, faz até careta. Mas será que de fato é verdadeiro o que estamos cantando? Será que é de verdadeiro? Será que teríamos coragem de cantar, ou não de contar, mas de falar as mesmas coisas, sem uma música de fundo, sem um instrumental? Será que teríamos coragem de falar as mesmas coisas em oração? Jesus acusa os fariseus, lá na frente, Novo Testamento, fariseus, aqueles mestres da lei, aqueles que conheciam bem de religião, sabe aquele religioso, era o fariseu da época de Jesus. Ele os acusa de hipocrisia. Lá em Mateus 15, 8, eu vou só citar, mas se quiser abrir, talvez esteja no telão. Mateus 15, 8 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pessoas que honravam com os lábios somente, boca para fora. Por que isso acontece? Por que será que muitas vezes levantamos as nossas vozes para honrar a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está bem distante do Senhor? E, gente, eu não estou falando aqui de letras necessariamente complexas, músicas difíceis teologicamente, assim, nada disso. Não estou falando de coisa mirabolante, difícil de entender. Essas músicas que cantamos, será que são verdade para nós hoje? Só em Ti confiarei, e nada temerei. Será? Se estiver chegando o dia de pagar o boleto, só em Ti confiarei. Eu tenho uma música que particularmente gosto muito, ela é empolgante, tem até uma parte da música que tem um coral de crianças cantando, é belíssima, maravilhosa. A letra diz assim: reina sobre o meu viver, reina sobre o meu ser e sobre o meu lar. És o autor da criação e o motivo da canção que eu estou a cantar. É belíssima, e a música segue com uma sequência de aclamações, como o verso 3 aqui do Salmo 33 diz: aclame ao Senhor. Várias aclamações, reina sobre a minha vida, reina sobre o meu viver, Deus reina. E usando essa música como exemplo, mas qualquer outra que a gente canta, eu me pergunto, será que conhecemos verdadeiramente a Deus, quando pedimos que Ele reine sobre nossas vidas? O que é que significa de fato reinar? A gente canta com uma naturalidade, mas o que significa reina sobre o meu viver, Deus? Reino, realeza, reinado, tudo isso aponta para a forma de governo. Monarquia, não democracia como nós conhecemos, monarquia, rei. A gente está dizendo, ao falar reina sobre o meu viver, que queremos ser súditos de Deus. Súditos. Viver em seu reino, obedecer às suas leis, não questionar o rei quando ele tomar uma decisão que a gente não concorda muito bem. E a gente diz aqui domingo: Deus, vem e reina sobre mim, a Ti a glória, só em Ti eu confiarei. Mas na segunda-feira a gente decide comprar e vender, a gente decide casar e alguns tomam a infeliz decisão de divorciar, a gente decide ir e vir, fazer isso, aquilo, mas onde Deus está reinando? Cadê a glória a Ele nesse momento de decisão durante o dia? Será que estamos de fato colocando todas as nossas decisões diante de Deus, todos os rumos da nossa vida? Esse Rei, esse Senhor é digno de ser louvado todo o tempo. Não só aqui no domingo à noite, todo o tempo. E o Salmo vai seguir, vai dizer por que Ele deve ser louvado. Porque Ele é íntegro e justo e fiel em tudo que faz. Os próximos versos, 4 e 5, Salmo 33. Pois a palavra do Senhor é íntegra
e Ele é fiel em tudo que faz. Louvem ao Senhor, cante com habilidade, aclame a Ele, pois a palavra do Senhor é íntegra e Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama, verso 5, Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia do amor leal do Senhor. Nosso Senhor é totalmente íntegro, totalmente verdadeiro, fiel nas pequenas e nas grandes coisas. Deus sempre permanece fiel, justo e reto. Não há julgamento melhor que o dele. Em qualquer esfera que você imaginar, não há supremo melhor que ele. Tudo bem que é uma comparação meio ruim, mas ele é o supremo de tudo. Ele julga com justiça. Ele é esse que encheu toda a terra com seu amor leal, como o verso 5 nos diz. Ele encheu toda a terra com seu amor leal. E o sentido aqui não é de ele estar enchendo, à medida que pessoas são salvas, ele vai enchendo a sua glória por todos os espaços, não. O texto não dá ideia de ato contínuo, ele já encheu, a terra está cheia do amor leal de Deus, da bondade de Deus. O salmista está dizendo que em qualquer pedacinho da criação que você olhar, para qualquer lado que você enxergar, você vai ver que está repleto da bondade de Deus. Este Deus que é digno de louvor, de adoração, Ele está presente com a sua bondade, com a sua graça, com o seu amor, em todos os lugares. E aí você pode pensar, mas não é isso que eu vejo. Eu ligo minha televisão lá, eu abro um site de notícia, e só tem morte para todo lado. É desastre, é tragédia, é gente roubando, é filho matando pai, é coisa tenebrosa, criança sofrendo, gente passando fome. Não estou vendo o amor leal de Deus nessas coisas. E eu tenho que te dizer que você está olhando para o lugar errado. Desligue a televisão. Desligue e você vai passar a ver. Você está olhando, ao ver essas notícias, essas tragédias e tudo mais, você está olhando para o único lugar que Deus propositalmente não está. Eu não estou falando da tela ou da mídia, nada disso. O único lugar que não tem Deus. Sabe onde é? Talvez você tenha pensado no inferno. Errou. Não é. Inferno, Deus está lá com sua ira. O único lugar que Deus não está é no coração do ímpio, no coração do pecador, no coração daquele que não se submeteu ao seu reino, que deixou de lado, não considera Deus. Deus intencionalmente não está lá. Lá Ele não opera. Seres completamente livres cometendo as maiores atrocidades possíveis e imagináveis, por conta própria, roubando, matando, e você assistindo, dando ibope a isso. De fato, nas obras dos ímpios, é assim que a Bíblia chama. Só classifica em duas categorias, são os crentes, os salvos e os ímpios, os que não são salvos, os que não se renderam a Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo. Nas obras dos ímpios não há amor leal de Deus, não há, e isso é proposital. Deus assim faz para demonstrar o desastre que é a maldita liberdade que o ser humano tanto almeja. Seres que não se submetem ao rei, não são súditos do rei, são tenebrosos. E por isso eu convido você a olhar para qualquer outro lugar, olhe para qualquer outro lugar que não seja objeto de um coração afastado do Senhor. Olhe para todos os outros lugares e verá que a terra está cheia da bondade de Deus. Olhe para a vida de alguém que se rendeu a Jesus e teve sua vida transformada, que abandonou o vício. Olhe para um casamento restaurado. Olhe para a beleza de formigas andando na sua cozinha. Eu sei que você fica chateado com a formiga ali, mas elas estão fazendo aquilo que Provérbios disse, sabe? A formiga não descansa. Deus está em cada detalhe da criação, está em todo lugar. Olhe para o pôr do sol, olhe para o sorriso de uma criança, olhe para a perfeita criação de Deus, olhe para a igreja. Você verá que a terra está cheia da bondade de Deus, do seu amor leal. Verá que a terra está transbordando dessa maravilhosa graça do nosso Senhor, porque tudo é dele. O único lugar que Ele decide não atuar, no coração do ímpio, é para onde a gente mais olha, infelizmente. É para onde dá mais ibope, é para onde chama mais a nossa atenção. Olhe para todo mais e verá que a terra está cheia do amor leal de Deus, porque tudo foi feito por Ele, tudo é dele. Olhe no verso 6 em diante, foi Ele que fez tudo. Verso 6, pela palavra do Senhor
foram feitos os céus, pelo sopro, tudo que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede. Nas profundezas ele faz reservatórios. Verso 8: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Por quê? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se estabeleceu. Esse é o nosso Deus, o autor de tudo isso que conhecemos, criador de toda a beleza que você pode imaginar, de tudo que você pode ver e muito mais. Se andarmos pelo mundo inteiro, veremos maravilhas, belezas, desde natureza até culturas, tudo Deus criou de forma maravilhosa. Sustentador de todas essas coisas, poderoso para criar com o sopro de sua boca. Ele é majestoso, a ponto de fazer toda a terra tremer diante dele. A terra tremer diante dele. E aí novamente a gente olha para isso e diz, está um caos a terra. Eu percebo que são pouquíssimos os que de fato, como o verso 8 diz, temem e tremem diante dele. São pouquíssimos, e eu tenho que concordar com isso. De fato somos poucos, de fato somos a minoria. Embora a prévia do último censo aponte para 25% dos brasileiros como cristãos evangélicos, não somos tantos assim, não somos. Eu imagino que os verdadeiros tementes a Deus são um percentual muito menor que isso. 25% é muito. Se assim fosse, 1 para cada 4 dos seus amigos, colegas, estariam como luzeiros nesse mundo em trevas, glorificando a Deus onde estivessem. 1 para cada 4 dos seus familiares seria imagem e semelhança de Deus, andando por aí, bendizendo o Senhor em tudo. Mas não é isso que a gente vê na prática. O que vemos são mais as imagens distorcidas, imagens quase irreconhecíveis do Criador. Mas o verso 8 está apontando para algo no futuro. Um futuro que para nós não é tão distante, que até cantamos hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Logo, logo Ele estará aí, o céu se rasgando. Bendito e glorioso dia que nós esperamos. Nós cantamos hoje, espero que seja verdade, que você espere que seja já, agora. Que Jesus venha restaurar tudo. Esse futuro que para nós não é tão distante, para o salmista, ele também vê como não sendo tão distante. O autor do Salmo, ele escreve como sendo um desejo que toda a terra de fato trema. É isso que está escrito, ó, toda a terra trema ao Senhor, tremam diante dele. Eu tenho que te dizer que essa majestade do Senhor, essa glória bendita do Senhor, que hoje ainda não é considerada por todos, ainda é muito negligenciada, deixada de lado, será reverenciada logo logo, reconhecida logo logo, por 4 em cada 4 dos que você conhece. 4 em cada 4 dos seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Você e eu, logo logo, estaremos diante do Criador, esse que faz a terra tremer. Infelizmente vai ser tarde para muitos. É nessa vida que temos que tomar a decisão de andar com Ele ou não, mas certamente na eternidade futura, quando Ele voltar, quando Maranata, Senhor Jesus vier, todo joelho se dobrará. Isso é uma promessa bíblica, todo joelho se dobrará. Alguns lamentando por não terem reconhecido o senhorio de Jesus e agora experimentarão uma eternidade afastada do Senhor. Para outros, que hoje são poucos e, se Deus quiser, serão muitos naquele dia, adentrando na eternidade gloriosa, bendizendo o Senhor, louvando a Ele por todo sempre. Mas todos se dobrarão. Por mais que planejemos a nossa vida, façamos metas, planos, enfim, tudo mais, pretendemos viajar, como eu falei, comprar e vender, casar, ter filhos, tirar umas férias, fazer uma aposentadoria, sei lá, a gente planeja várias coisas, por mais que façamos planos, o fato é que não sabemos quanto tempo o nosso rei nos dará mais nessa terra. Se muito vivermos, por mais 100 anos, certamente isso aqui acabará. Todos que estão me ouvindo nesse momento, na internet, seja lá qual for a sua idade, em no máximo 100 anos,
você estará de frente, diante do Criador. Não há plano que mude isso. Todos nós estaremos diante dele. Por melhor que seja seu planejamento, por melhor dos recursos que você tenha, você nunca conseguirá evitar isso. E é aí sim que o verso 10 e 11 nos conduz. Verso 10 e 11 do Salmo 33. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Se para louvá-lo adequadamente precisamos conhecer mais a Deus, conheça também os seus planos. O verso 11 diz que ele tem planos, ele tem propósitos eternos que permanecem para sempre. Ele tem um plano perfeito para toda a criação, e ele tem um plano perfeito para você. Acredite nisso. E com essa fala, eu não quero que você pense que para descobrir esse plano você precisa de algo místico, sobrenatural acontecer. Nada disso, não é passe de mágica. Muitas igrejas têm abusado, infelizmente, disso. Com eis que te digo, aqui é o plano do Senhor, revelações específicas que despertam lá a curiosidade. Nada disso. Esse verso não é um chamado publicitário. Olha, descubra o plano de Deus para a sua vida, 5 passos para o sucesso, nada disso. Perceba que dentro do paralelismo da poesia aqui, Salmo é poesia, existem paralelos, o plano do Senhor está em contraponto ao plano das nações. Olha comigo lá novamente, versos 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos, e em contraponto a isso, ele diz, os planos do Senhor, porém, entretanto, estes permanecem. Percebe que o texto está indicando que naturalmente o homem, as nações planejarão o contrário do plano de Deus. E ele vai frustrar isso. Deus se opõe a esses planos, ele desfaz esses planos que estão desalinhados com o seu propósito. O que você tem planejado para a sua vida? O que você tem planejado para os próximos anos? Onde você gostaria de estar daqui a 10 anos? Enfim, qual o curso da sua vida? Para onde você está indo? Talvez não tenha plano nenhum e eu tenho que te dizer que não planejar nada também mostra desalinhamento com Deus, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano. Planeje. O que você vai fazer na próxima semana? E amanhã? Sei lá, quais são os seus planos para o acordar amanhã? Quais são os seus planos? Nós que nos dizemos povo de Deus, será que temos planejado, temos nos programado, temos caminhado numa direção que está em alinhamento com o plano de Deus, que permanecerá para sempre? Talvez você pense, eu não estou não, acho que eu não estou alinhado com os planos de Deus não. Na verdade eu nem sei direito quais são os planos de Deus, e novamente eu tenho que te dizer, não virá uma revelação mística. O plano de Deus é simples, criar uma comunidade de verdadeiros adoradores que o conhecem. É isso que ele diz lá no verso 1, se você voltar, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Ele quer criar uma comunidade de adoradores que louvam, esses que são justos, esses que são retos, que vivem em santidade, em reverência, em dependência. Esse é o plano do Senhor para o seu povo. Se você parar para refletir rapidamente, você vai perceber que o plano das nações, que é dito aqui em contraponto com os planos do Senhor, esses planos das nações, dos povos, nunca vão considerar essas características. Santidade, reverência, dependência. Quem planeja baseado nisso? Que nação tem por pilar a santidade? Talvez até tenha lá no slogan de governo, alguma coisa do tipo, mas nenhuma nação tem planejado viver em santidade, em justiça, em retidão. 1 Tessalonicenses 4, também só vou citar 4 verso 3, diz que a vontade de Deus para os seus, Paulo está dizendo isso à igreja, a vontade de Deus para os salvos é que eles sejam santificados. Aí um exemplo, abstenham-se da imoralidade sexual. Qual nação deseja exterminar a imoralidade sexual? Muito pelo contrário, impérios e impérios estão sendo estabelecidos nisso. Mais e mais a cada dia, as nações se afastam do Senhor. E Deus há de frustrar tudo isso.
Deus há de frustrar, pois o seu plano perfeito é de restaurar a humanidade caída. Isso vai se cumprir. Ele virá, ele reinará. Jesus Cristo, nosso Salvador, que ascendeu aos céus como Cordeiro morto e ressurreto, ele aguarda pacientemente o dia que voltará como leão. Aquele que ascendeu aos céus como Cordeiro voltará como leão, irado contra o pecado, vencedor de qualquer batalha. Ele voltará e reinará para sempre. Ele reinará para sempre. É por isso que os versos 12 a 15 vão chamar de bem-aventurada a nação que reconhece isso. O povo que foi escolhido por Deus para caminhar com Ele e que se dobra aos planos do Senhor. Verso 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Deus dos céus, olha, o Senhor vê toda a humanidade. Ele lá dos céus vê toda a humanidade. Verso 14, do lugar da sua habitação, em algumas outras versões, do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele, Deus, que forma o coração de todos. Ele que conhece tudo o que fazem. Nosso Deus, como já vimos lá no verso 5, nosso Deus de justiça, de retidão, sabe quando caminhamos fora dos seus planos. Sabe muito bem os nossos desejos mais íntimos, aquilo que está no nosso coração. Ele lá do seu mais alto e sublime trono, Ele observa todos os habitantes da terra, todos. Ele sabe o que você faz no seu secreto. Ele conhece intimamente aqueles seus desejos mais latentes, que ninguém mais conhece. Ele sabe tudo o que fazemos. E Ele julgará com justiça e retidão. Como atributos dele, ele tem que fazer isso, ele julgará, ele frustrará os planos em desalinhamento com os planos dele. Ele frustrará aqueles que confiam em sua própria força, aqueles que se julgam autossuficientes. Ele frustrará esses planos. Versos 16 e 17. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Muitos são os que planejam, se estruturam, confiam em si mesmos, confiam em bens terrenos, em poderes transitórios desse mundo. Olham para o futuro com esperança, porque possuem um bom exército, uma conta bancária, uma casa própria, uma aposentadoria, uma previdência privada, um concurso público, não sei. Que doce ilusão. Nada disso salva. O texto diz que o cavalo é vã esperança de vitória. É claro que o texto está falando do contexto daquela época. Ter um cavalo hoje em dia não diz muita coisa, né? Não vai vencer nada com um cavalo. Mas para aquele povo era sinal de vantagem. Para aquele povo era bem possível que ele vencesse a batalha por causa do cavalo. O que o texto está dizendo para nós, transpondo todo esse abismo cultural e temporal, é que não há em nosso tempo nada em nosso tempo, nada em nossa cultura, não há nenhuma esperança de salvação em nada terreno. Só há esperança no que vem do alto. Tudo nessa vida, tudo é transitório, passageiro, tudo aqui é fraco diante daquele que tudo vê. E versos 18 e 19. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem. Lembra Salmos, contraponto, contrastes. Muitos confiam nos seus exércitos, mas o Senhor volta seus olhos para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a sua esperança no amor leal de Deus, no seu amor leal. Os olhos do Senhor voltam-se para esses, verso 19, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Percebem? Enquanto alguns confiam em algumas coisas, exércitos, Deus volta-se para os que temem. São os que firmam a esperança no amor leal de Deus, que são libertos da morte. São eles que olham para tudo que Deus é, tudo que Deus fez, aqueles que
abrem mão do controle. Deus, não é por conta do que eu tenho, não é por conta da minha preparação, do meu planejamento. Percebe a progressão do Salmo? Não é por nada que eu faça aqui, não é, Deus. A salvação vem do Senhor, é o Senhor que me guarda. São esses que olham para o Senhor e abrem mão do controle, que dependem exclusivamente de Deus. São para estes que os olhos do Senhor se voltam. Estes são os que podem experimentar a garantia de vida. E é por isso, versos 20 e 21, que a nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em seu santo nome. O Salmo, chegando ao fim, faz afirmações coletivas. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. O nosso coração está nele. Confiamos no seu santo nome. E é isso que fazemos aqui como igreja. Nós, IBNT, depositamos a nossa esperança no Senhor. Depositamos toda a nossa confiança em Deus, que é o sustentador de todas as coisas. E fazemos isso porque o conhecemos. Confiamos porque conhecemos a Deus, sabemos quem Ele é. Depositamos a nossa esperança porque Deus está perto. Sabemos quem Ele é, o que Ele tem feito, como Ele age, quais são os seus planos, qual é o seu caráter. E é por isso que o salmista termina com uma oração. Esteja sobre nós, verso 22, esteja sobre nós o teu amor leal, Deus. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Como em ti está a nossa esperança. O Salmo começa com um convite à adoração e ele termina convidando-nos a depositar toda a esperança nele. Ele nos convida a termos corações alegres, confiantes no seu santo nome. Mas ao longo do Salmo ele diz o porquê. Por que devemos adorar, louvar e por que devemos depositar toda a nossa esperança nele? Quais são os motivos que nos levam a depositar toda a nossa esperança no Senhor e louvá-lo verdadeiramente? Um salmo é um convite a conhecermos a Deus. E eu quero repassar, lembra que eu falei que é uma leitura atenta? A gente já leu uma vez no começo, releu agora verso a verso, e vamos fazer uma leitura dinâmica agora. Só passe o olho por cima dos versos que eu for citando, e veja comigo atributos, características, aspectos do nosso Deus, como eles saltam desse belíssimo salmo. Isso aqui é uma joia, é maravilhoso esse salmo, como fala quem Deus é para nós. O louvamos, o adoramos, confiados no seu santo nome, por quê? Olha lá, a partir do verso 4. Porque a palavra do Senhor é íntegra, é verdadeira. Tudo que Ele fala se cumpre. E Ele fala, Ele deixou palavras para nós. Porque a palavra dEle é verdadeira. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nunca falha. Ele está sempre a postos. Verso 5, Ele é justo e reto. Ele é justo e reto. Não há justiça em outro lugar. Não há retidão em outro lugar. Somente em Deus você encontrará o que de fato é justiça, o que de fato é santidade. O verso 5 ainda diz que a bondade dEle, o amor leal dEle está por toda a terra. Esse é o quarto motivo por que adoramos ao nosso Senhor. Versos 6 e 7, Ele é Criador. A palavra do Senhor foi dita e tudo foi criado. Ele ajunta mar, Ele faz reservatórios, Ele é Criador, tudo foi feito por Ele, tudo está no controle dEle. Tudo é dEle, Ele é Criador. Esse é o quinto motivo por que o adoramos. Verso 8 diz que Ele é digno de temor. Toda a terra tema ao Senhor. Temor é medo? Temor é reverência? O que é? Tudo isso. A melhor explicação para temor que eu já vi foi: temor é levar Deus a sério. Ele é digno de ser levado a sério por nós em todos os momentos. Cantamos a Ele a glória. Cantamos que confiamos nele. Ele é digno de nosso temor. Ele é digno de ser levado a sério em qualquer momento do nosso dia. Ele é digno de temor, adoração,
reverência. Verso 9, porque o louvamos, porque o adoramos, porque Ele é poderoso. Pois Ele falou, Ele ordenou e tudo se fez. Tudo se fez. Sabe o que é tudo? Uma palavra. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Ele é poderoso. Versos 10 e 11, lá naquele trechinho que fala que Ele desfaz os planos das nações e o plano dele vai permanecer, Ele é soberano. Ele é soberano. Todas as nações estão sujeitas aos seus planos. Tudo está diante dele. Nada que não é alinhado com os seus propósitos ficará de pé. Ele é soberano. E aqui a gente já está no 8º motivo de adoração. Agora olha comigo os versos 13, 14, 15. Passa o olho de novo por esses versos. O Senhor olha de lá dos céus e vê toda a humanidade. Ele sabe, conhece tudo, Ele é onisciente. Ele sabe tudo que precisamos. E dá para tirar mais uma característica de Deus daqui, é que Ele é zeloso. Ele observa a criação. É isso que está no verso 14. Ele observa. Ele, embora saiba por ser onisciente, Ele não precisa se esforçar para saber. Ele simplesmente sabe de todas as coisas. Mas o texto diz que Ele observa de perto. Deus zeloso, Ele sabe de tudo que você precisa. Ele está ali perto, olhando, observando. Já vamos no 10º motivo. E verso 18 diz que os olhos dele se voltam para aqueles que temem. Deus misericordioso. Independente de onde estamos, do buraco que estamos afundados, no lamaçal, independente de como você está vivendo, se você temer ao Senhor, levar Ele a sério, os olhos dele se voltarão a você. Deus é misericordioso. E Ele é a fonte de vida. Está nesse verso 19. Ele é a fonte de vida. Ele nos guarda mesmo em tempos difíceis. Elencamos aqui 12. Talvez tenha mais, se você fizer uma leitura atenta em casa do Salmo, poderá ver mais coisas além do que vimos nessa noite. A palavra dele é verdadeira, Ele é fiel, Ele é justo e reto. O amor leal dele está por todos os lugares. Ele é criador, Ele é poderoso, Ele fala e tudo se faz. Ele é soberano, frustra e impõe seus planos sobre todas as nações. Ele é onisciente, sabe de tudo. Eu já estou no 9, já até perdi a conta aqui. Mas Ele é zeloso, Ele observa. Ele é misericordioso. Misericordioso e fonte de vida. E é por isso que verso 20, a nossa esperança está no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração. Esteja sobre nós, Senhor, teu amor leal, como em ti está a nossa esperança. Esse salmo nos convida a conhecer a Deus, sua obra, seus feitos, seus planos, sua misericórdia. Ele tem os ouvidos e olhos atentos a todos que se voltam, todos que temem. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa, dobre-se a esse soberano Deus, Criador, poderoso, sustentador, misericordioso. Se dobre nessa noite diante dele. Seja seu primeiro dia aqui, seja seu 10º, 50º ano de igreja, não importa. Saiba que o Senhor é próximo, atento, Ele está disposto a ouvi-lo. Use esse momento final para isso. Converse com Deus Altíssimo. Olha o verso 18 novamente. Os olhos do Senhor se voltam para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal. Não em coisas desse mundo, não em exércitos, não em planos, no seu amor leal. Use essa oportunidade para adorar verdadeiramente, para louvar ao Senhor, para conhecê-lo e se fazer conhecido por Ele. Ele sabe quem você é, Ele conhece os seus pensamentos, sabe tudo o que você faz, e Ele dá essa oportunidade para que você se coloque diante dEle e cante com alegria. Use essa música final para isso. Cante, enquanto a banda chega e toca, o Ministério de Louvor, né? O Ministério de Louvor toca, como tem tocado com tanta habilidade, como o verso diz. Cante com eles, mas ore, louve ao Senhor verdadeiramente.
cante um louvor verdadeiro, pois Ele é digno de toda adoração. E o verso 8, toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dEle todos os habitantes do mundo. Eu quero orar, encerrar orando, agradecendo por esse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, que está disposto a nos ouvir. E use esse momento final para isso. Dobre sua cabeça nesse momento, se você deseja, curve a sua cabeça. Feche seus olhos, ore comigo, quero orar com você. E use também esse momento final de adoração. Terão pessoas aqui que querem também orar por você, mas tome esse momento para lembrar de quem Deus é. Todos esses atributos maravilhosos que ouvimos. Pense nos planos do Senhor para a sua vida. Saiba que esses planos consideram que você seja reto, justo diante dEle, pelo sangue precioso de Jesus que foi derramado naquela cruz, que você viva uma vida de santidade e adoração verdadeira ao Senhor, que você conheça mais e mais a Ele todos os dias da sua vida. Tome esse momento para orar, para louvar, para bendizer por tantos atributos de Deus, por Ele ser tão majestoso, e mesmo assim, estar com seus ouvidos, seus olhos dispostos, inclinados a nós, observando toda a sua criação. Mesmo no seu alto e sublime trono, o Rei dos Reis quer ouvir você. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque, por mais que leiamos o Salmo 33, por mais que leiamos toda a Bíblia, jamais poderemos descrever a tamanha majestade do Senhor. Por mais que conheçamos cada atributo, cada aspecto do Senhor, cada face do Senhor bendito, ainda será pouco e teremos a oportunidade de adentrar a eternidade ao Senhor. Aqueles que creem em Jesus como Salvador, adentrar a eternidade com o Senhor para conhecê-lo mais e mais. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado porque nós, mesmo sendo quem somos ouvidos pelo Criador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, como ouvimos nessas mensagens passadas, o Senhor não precisa de nós. O Senhor é soberano, independente, autossuficiente, e mesmo assim, em amor leal, que permeia por toda a criação, o Senhor se inclina a nos ouvir. Que nessa noite depositemos todas as nossas esperanças no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Depositemos todas as esperanças no Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo, a sua palavra é verdadeira, o Senhor é justo, reto, poderoso, misericordioso, criador, sustentador de todas as coisas. Que depositemos a nossa esperança no Senhor, porque não há nenhum outro lugar dessa criação, não há outro lugar que encontremos vida senão em Ti. Nos guia, Senhor, para conhecermos mais e mais do Senhor, pela Sua bendita graça sobre nós. É assim que oramos, clamando, derrama mais e mais a Sua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.